Aí, Bruno. Produção! 1, 2, 3. Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. Hoje com duas novas convidadas, duas novas doutoras. Futuras. Doutora Carolina Rostman e doutora Paloma Mandina. E aqui eu quero apresentar de novo a doutora Paula Valentim, também participando dessa mesa, porque hoje eu vou ser o entrevistador de vocês, né? Novas ginecologistas residentes. E eu queria que você apresentasse a Carolina e a Paloma e as suas devidas condecorações, porque já terminando, as duas terminando a residência. Bom, Carol é residente do 3º ano do Hospital Federal de Servidores, né? Do Estado. E tudo acontece lá, tanto a ginecologia quanto a obstetrícia. Já está terminando, graças a Deus. Conheço a Carol desde pequititinha, fez colégio comigo, então já é da família. E tem a Paloma, que eu tive a oportunidade de conhecer fazendo um eletivo no Moncorvo, que ela faz Moncorvo Filho e Saracuruna, né? A Saracuruna obstetrícia e o Moncorvo Filho, o instituto, ela faz a ginecologia. E a gente chamou as duas para conversar sobre a residência, como é a vida do residente em cada serviço, em diferentes serviços. Eu fui do Hospital Federal do Andaraí com a maternidade Leila Diniz, então eu também posso dar uma contribuição nisso. Então, cada um vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, olha só, aqui é um bate-papo, né? O que a gente está querendo mesmo é passar para as pessoas que nos ouvem e que nos veem como é que vocês chegaram até aqui, as escolhas, né? E eu tive pensando agora, nesse momento aqui, por uma questão de coincidência, a escolha de vocês. A Paula, obviamente, minha filha, já vai fazendo o nosso 4º podcast, é o nosso 4º episódio, né? É filha de médico, mas a Carol... Eu vou chamar você de Carol, tá, Carol? Claro. É mais fácil, porque eu posso errar, Caroline, Carol, então... Carol não dá para errar, né? E a Carol é o pai, o médico, Francisco, meu amigo Chico, cardiologista, né? E meu pai é cardiologista. Cardiologista é o pai da Paloma. Essa coincidência vai nos trazer um pouco de bate-papo em relação a isso. Quanto isso é bom e quanto isso foi pesado. Pesado no sentido da cobrança. Da escolha. A cobrança do pai em relação ao filho que está fazendo a mesma profissão. Né? Como que você se sente? Mas isso vai ser um papo no decorrer dessa nossa entrevista. Eu vou ser o entrevistador. Né? E fica muito mais fácil, porque eu já passei por tudo isso e eu vou dar a visão da perspectiva retrógrada. Já ouviram falar nisso? É quando a gente vira para trás e olha o que a gente fez, é o que vocês estão começando a fazer. Né? E como é que são essas escolhas? Então, a nossa primeira pergunta é como vocês chegaram, né? Depois, obviamente, da escolha da especialidade, como é que vocês chegaram à residência escolhida por vocês? Né? Houve curso? Houve uma escolha de algum cursinho específico? Não precisou de cursinho? Vocês estudaram de alguma forma diferente para poder alcançar a vaga nessa residência? Vocês têm alguma dica de como é que foi a escolha da residência? Passei em todos os concursos de residência. Agora, como é que eu vou escolher? Então, essa é o nosso primeiro momento na nossa pauta para a gente poder aqui colocar. Isso vai trazer alguma reflexão para alguém que está nesse momento. Vocês já estão terminando a residência. Né? Então, eu queria começar com a Carol. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. José Augusto Machado, o mais famoso tio Zé para mim. E a minha irmã, amiga de vida, doutora Paula Valentim. E agora colega de profissão, né? Graças a Deus. Primeira coisa aqui que nós estamos fazendo juntas, espero fazer muitas coisas pela frente. Verdade. Então, passar para residência, acho que a maioria das pessoas vão fazer o MED curso, né? A gente faz o 5º ano, o MED. Não, o 5º ano é o MED curso e o 6º ano é o MED. Acaba que o 5º ano eu não foquei muito
né? A gente vai, enfim, mas o bicho entrar, pega entrou. mesmo. É no 6º ano, né, que realmente a gente senta, São os faz dois todas últimos as períodos que você tá apostilas. falando. Não, são os 2 últimos anos. O A gente 5º fica- ano Não, é o de quinto eu entendi. Os 2 últimos... É porque tem algumas faculdades... É, 2 que- últimos um período. períodos. 2 últimos quando você é interno. A UFRJ você é são os interno. últimos 2 né? períodos. Isso, o 6º ano todo, tanto o 11º quanto o 12º, você já tá no MED, né? Que é onde você realmente começa a estudar, né? Que você vê que o bicho pegou, É. você fala, agora eu tenho que estudar mesmo, porque ano que vem eu O tenho que eu entrar. fiz foi, desde que começou o MED. MED, né, o 6º ano, eu fiz um grupo de estudos. Fui eu e mais umas 5, 4 pessoas. O que a gente fazia? A gente Esse grupo de estudo era era- específico da Gineco? ou- Não, era para quem queria Esse- passar, fazer uma boa residência, para uma boa Aham. residência, né? Porque a gente faz a mesma prova, né? Assim, a gente faz, sei lá, a prova da SES, que são que agora mudou, que é o ENARE, né, agora, para os hospitais federais. Independente do se você quer cirurgia geral, clínica, anestésio, Faz a uma gente faz prova a só. mesma Mesma prova. prova. Então, você acaba conseguindo estudar com as mesmas pessoas que vão fazer a residência, independente do curso que vai ser. Então, toda semana, a gente sentava e discutia uma prova. Todo mundo fazia a prova separadamente, né? Aí, geralmente, é de 1 a 100, né? As questões. E aí, a gente dividia. Você vai ficar com 10 questões, você vai ficar com, sei lá, de 1 a 10, você vai ficar com a de 10 a 10ª. Porque isso, você ia estudar essas questões Pra e passar explicar adiante. para as Pro pessoas. restante do grupo. Isso. Isso é bom porque te traz uma obrigação de estudar e fazer a prova, né? Porque a gente sabe que para residência, assim, a gente tem que estudar, enfim, mas faz muita diferença a gente fazer questão, né? Pegar a malícia ali da prova, Saber pegar a fazer malícia prova. de questão, Isso- saber fazer isso prova. Independente do MED. Isso é independente Então, do vocês, MED. Vocês tiveram uma iniciativa de formar esse grupo. Isso. Né? Mas acaba que isso já... Acho que a maioria das pessoas acabam fazendo isso também. Isso não foi tipo, eu que tive essa ideia. Isso Tá, várias você pessoas, incorporou eu dentro do- incorporei Aham. porque a galera tava fazendo ali. Então, isso foi bom porque te força a fazer questão, né? Não só ficar ali no MED. Aí tá. Aí passei o ano inteiro fazendo isso. E eu queria muito o Hospital dos Servidores do Estado. Já era Né? um desejo seu. Já era um desejo meu. Independente da sua classificação no concurso, era isso que você... Sim. Você foi já com foco. Eu já fui com foco. Tanto que eu não passei para nenhum do outro. Eu só fui bem na SES, que era o de Servidores do Estado. Não sei por que não tá. Assim, pro fundão foi muito perto da minha formatura, eu não tava focando tanto. Mas aí, quando passou a minha formatura, no Você início de desligou do dezembro, mundo. eu desliguei do mundo. Porque eu falei, agora é SES, é o que eu quero. Não passei pro resto, vai o racha. Você foi morar no... Aí, o que eu fiz? Eu e o Rodrigo, meu namorado, a minha Dinda, ela tem um apartamento lá no Alfabarra, que ninguém tava usando, tava sem hóspede. E aí, eu e ele íamos Se todos trancaram. os dias, por 1 mês e pouco, mais ou menos. A gente ia, sentava e estudava. O que a gente fez? A gente refez todas as apostilas do MED. Refez todas as questões de tudo. De clínica, de pediatria. Assim, porque eu vi que não estava dando certo. Falei assim, gente, se eu estiver estudando da mesma forma, continuar estudando da mesma forma que eu estudei para essas outras provas que eu não passei, não vai adiantar. Assim, vou fazer tudo de novo. Dava tempo. Eu falei, aí eu e o Rodrigo, a gente fez um cronograma e refez todas as questões. Foi muito difícil. Acho que se não fosse com ele ou com... Você me acha que isso empurrando. Foi Foi crucial. Isso determinou Foi o seu diferencial. resultado. Sim, fez totalmente diferente. Não teria conseguido, então, Rodrigo, amor, muito obrigada. Mas... E aí foi isso. Eu lembro que era Natal, Ano Novo. Foi, ela não saía de Eu não casa. saía, mas eu vi que eu precisava daquilo, porque senão eu não ia passar. Eu acho que tem gente que estuda e pega muito rápido. Eu não sou essa pessoa. Eu sempre demorei muito. Tipo, eu lia, relia 1000 vezes pra pegar. Tem gente que é mais fácil, meu irmão, por exemplo. Ele lê uma vez, pronto. Eu tenho que ler 15 vezes. Então, eu precisava passar. Detalhe, né? O meu irmão aqui é o Bernardo, doutor Bernardo, anestesista, né? Então, uma família de médicos, né? Cardiologista, ginecologista Inteligentíssimo. e anestesista. Isso. Tá. Então eu precisava passar por aquilo.
E aí, a gente refez todas as questões de todas as apostilas e ia focando no intensivão. O que é o intensivão? O final do MED, o MED termina acho que em outubro, setembro. E depois, eles fazem uma aula revisando todos os temas. Nossa, você mora Tipo, no curso. você mora, é um dia inteiro, alguns roda finais de semana, né? Eles botam as coisas mais importantes, eles te ensinam, né, a fazer uma prova. Na realidade, eles te Na botam... verdade, existe uma estratégia. Uma né? estratégia, Tem eles uma montam. ciência Sim, no sim. resultado, em alcançar um bom resultado. E para nessas quem provas. não consegue fazer o MED curso, existe a possibilidade de você, né, ter Fazer só o intensivão Não, fazer só o intensivão. Eles dão várias ideias de você pegar e fazer algumas partes, né? Ou Tem outros cursos também, tem o outros cursos, Medcel. tem o Medcel. Porque é muito caro, né? É não é muito todo caro. mundo que consegue. E também tem gente que consegue não pagar e estuda por fora e acaba passando também, né? Dedicação de cada um. Tem Mas gente enfim. que passa e doa as apostilas para outros, né, que eu estão fiz por isso via, também. para doar as apostilas, e aí as outras pessoas conseguem estudar por conta própria. Então, Eu vou deixar depois a palavra com a Paloma, para ela falar. mas antes colocar aqui no ar, aqui já dentro dessa pauta. Vocês falaram dessa questão do curso, enfatizaram que é importante. Há uma necessidade de uma estratégia, uma dedicação extra. Você teve a sua. Vocês acham que a formação da graduação não te permite um bom resultado? Vocês me entendem a pergunta? Me parece que Eu acho que tem. a necessidade dessa prova será falha da graduação? Será que na graduação... Porque parece que é um novo curso de medicina Sim. intensivo que vocês E fazem. deixa eu te falar, e agora, pra gente fazer a prova do R4, o que eu tô fazendo? Med. Voltei. Eu Med também curso. paguei o Tô MED fazendo tudo também. de novo. Agora, tudo tem o MED novo, curso do agora Tego. de GO. Só de GO. Pra você passar na prova do R4 que você quer passar pro hospital tal. É porque Eu não- eles te ensinam a fazer prova, né? É diferente da faculdade. A faculdade acaba dando um geral mais das coisas. Eu acho que eles focam muito em questão. Qual é a malícia daqui, dali, como você faz. E o repetir, fazer prova, né? Eu acho que Existem faculdades que têm mais... Uma pegada mais de conseguir passar um conteúdo maior. Por exemplo, eu estou estudando uma apostila do MED curso e eu nunca vi aquilo na minha faculdade. Nunca. Mas aquela pessoa ali que era da UFRJ já viu aquilo ali passa no ambulatório dela direto. Para ela pegar aquele assunto estudando, Sim. muito mais fácil. Já vi aquilo? Pô, Não moleza. Eu acho que não seja impossível passar numa prova de residência sem fazer o MED curso. É de pessoa para pessoa. É de pessoa pra pessoa, mas também tem gente que não tem opção. Vai ser muito mais trabalhoso, né? Vai ser muito mais difícil, porque a gente tem todas as apostilas, tem as aulas, recebe todas as É questões. muito mastigado. É muito mastigado, então é muito Te dá o prático. caminho. Fácil não é, nem um pouco, mas eles já te dão tudo. Então você só vai. Então acho que quem Professores Você fica igual uma excelentes. esponja, né? Você só vai Não, e professores, absorvendo. assim, absurdamente Pra você, excelentes. Paloma, foi a mesma coisa? Quer dizer, o curso foi... Como é que você o seu fez? curso de Eu médico funcionei um curso? pouquinho diferente dela. Eu prefiro estudar sozinha. Eu acabei não fazendo grupo porque eu fico mais dispersa quando eu tô em grupo. Mas eu também fiz o MED curso. Só que, assim, o que eu usei a meu favor é que eu fiz faculdade em Valença, no interior do Rio. Então, eu não estava em casa. Já dei Então, aula em Valença, já é? fui professor de Valença. Há muito tempo. Fui aluna da Filomena lá em Valença. Então, assim, na verdade, por eu já estar longe dos meus amigos daqui, da minha família, Mas- acabou que me facilitou nesse sentido. Então, Você já eu tinha uma manha, É. né? Já tinha um expertise em estudar sozinha. eu não fiquei tão em- dispersa. Então, lá é uma cidade do interior, então não tem tanta coisa para fazer. E eu nunca fui muito de ir para as festas da faculdade, então acabou que eu foquei mais. Então, eu fiz o MED curso e a faculdade era bem puxada também. Você tinha Então, eu um acho que eu foco? juntei uma coisa na outra. Você tinha um foco? Queria passar, que nem ela falou, vou Então, nessa. A Carol colocou Desde isso o na cabeça. começo. Os servidores com uma meta. Você fez a prova só para ter o bom resultado depois de fazer a escolha? Ou já tinha alguma Assim, escolha? eu tinha meio que na cabeça... Não conhecia ninguém que fazia GO, não tinha esse conhecimento de qual era melhor, então eu não tinha Você muito... conhecia a Filomena, que ela Sim, provavelmente... Sim, ela me já cantou muito passava pra ir pro IG. E aí eu tinha na minha cabeça ou o FRJ, e eu tinha também muito na minha cabeça o Fernandes Figueira. Mas aí eu fiquei... Por que você tinha na cabeça...
Porque vai ser era bem um tema falado. de um novo podcast. É. A gente vai falar sobre com preceptores de residência. Sim. Porque a gente acredita que tem alguns gargalos, algumas deficiências. Cada Com serviço, com certeza, certeza. Tem quase com que certeza. Não, Então tem. vai ser até um assunto. Mas por que você pensou no Fernandes Figueira? Então, como eu não tinha muitas pessoas que eu conhecia que faziam GO, o que eu ouvia mais era Fernandes Figueira e o FRJ. Era É os que muito famoso, Era né? muito famoso, né? Então, acabou que eu falei, deve ser um serviço muito bom. E eu não tinha muita prática, eu não queria ficar em Valença, porque eu sabia que se eu fosse para continuasse lá, tem residência também, a residência lá é muito boa. Mas eu não queria continuar lá, eu queria voltar para o Rio. Então, eu já tinha excluído essa possibilidade. E acabou que eu foquei, só que Fernandes Figueira caiu no mesmo dia da prova do Municipal. Na época, que era o da João Leila Goulart, e tal. é. Aí eu fiquei muito abalada com isso, porque eu queria fazer as duas provas. Existe uma pergunta agora que eu faço a vocês. Alguma intenção dos serviços... De ou sair da- no mesmo dia? existe isso ou isso é Acho que pura não, coincidência? Eu acho que é. Não existe. Acho a que gente não. desconhece, assim. Eu acho desconheço, que eles porque eu acho que não tem procuram não intenção. fazer É, no no mesmo dia. dia. Fazer é. no mesmo dia. Acho que talvez no mesmo final de semana, porque tem gente que vem de fora, né? É. Então acho que eles Mas tentam existe a unir. intenção da pessoa que tá fazendo a prova em falar, pô, não vou fazer o a João Goulart, que era do município, porque eu vou fazer Fernandes Figueira, que eu acho que a galera toda vai pra lá e vou concorrer com menos gente. Só que Não a prova tem do essa- Fernandes Figueira é é muito difícil, mais é. difícil. Então, assim, e eu fiquei na maior dúvida do que eu E fazia. ela era específica É para o específica. hospital, né? É. Ela não Exatamente. participa do SES, SES. do SES e do João Goulart, que É, são mas que num são grupo de separados. hospitais. Isso, E João exatamente. Goulart era municipal, né? É. O SES, que agora é o Enare, são os hospitais federais. Isso. E aí o do Mas Pulmão Corvo. quando você fala aquele cabeça de programa, né? É. Isso. O hospital pode ser cabeça de programa municipal, Municipal e mas e tem unidade o federal, serviço que é o meu. federal, por Isso. exemplo. Isso. Aham. Eu entro pelo municipal, mas eu tenho um hospital federal junto. E aí eu acho que eu dei mole de não ter feito João Goulart. Eu acabei indo pro Fernandes Figueira fazer a prova do Fernandes Figueira e não passei lá, porque lá a prova era muito difícil e foi muito diferente do que eu tinha feito. Eu tinha feito as provas dos outros anos e eu achei muito diferente. Mas enfim, foi o que aconteceu. E aí que era pra sobrou o SES. E aí, como eu sabia que tinha um Moncorvo pelo Adão, eu fiz focando nisso. E aí eu escolhi de O cara. São Moncorvo poucas Filho aí pessoas. não é a cabeça. A cabeça É o Adão Adão. Perano. Lá é o Adão, que é o estadual que está dentro do Saracuruna. SES. É. Aham. São poucas E aí- pessoas que sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia disso, Que tá? o Instituto- Eu fiz- depois foi que o Paula que Saracur- me falou foi. isso. Que Saracuruna é conveniado Então aí com se o liguem, Moncorvo. né? É. Ó, a Tem gente que galerinha não vai mais querer. nova- Tem gente que não vai Não, querer que saiba é disso. importante que... Tá bom, então não falo. Falo. Não, é pra se ligar, mas é uma Não, coisa é. que tem A gente gente que... está querendo compartilhar exatamente essas. Quando eu essas fiz, eu não queria que as artimanhas pessoas do soubessem. concurso. Não, quem quiser muito ir pro Pro Moncorvo, Moncorvo, né? é uma existe opção. a outra opção. São duas provas que você pode fazer, que A você da pode... UFRJ É. E o e a do- Enare agora. Eu queria, eu ficava assim... Gente, tomara que ninguém saiba que dá pra entrar pelo Saracuruna. Ah, mas Aí, acho sabe que quem Então, que é muito cabe Saracuruna é na área agora. Não. Todas as vagas. Não é? Não é. Porque agora É ela uma é escolha municipal. do serviço. Ah, tá. Ah, Eles Porque Agora o virou município de municipal. Caxias pegou o hospital. Ah, então tá. agora não é mais pela... Ano passado foi, ainda pela SES. Esse ano a gente não sabe como vai ser. Tá Tá ainda obscuro. aberto. Tá em aberto. Se vai ser pelo municipal, porque aí lá é municipal. Aí ou é se João vai... Goulart? Não sei se eles Ou- vão entrar no João Goulart, porque Porque Caxias não é município do Rio. É. não é Rio. Então não sei. Aham. Teria É. que ter um concurso próprio, talvez. Isso. Nem eles né? sabem ainda. Eu até me informei lá pra poder trazer isso pra cá, mas eles não sabem ainda. Direito. Tá, vamos falar um pouquinho desse Enare antes da gente entrar na residência, Uhum. né? Depois que vocês entraram na residência. O Enare é pro SES, como você falou. Acaba o SES, entra o Enare, ou ainda tem vagas, por exemplo, Acho que servidores tem. de Estado, vagas que não entram, ficam com Eu só acho que tem SES, vagas... e vagas que vão pro Enare. O Ou SES tudo ainda vai existe. ser Enare. Não, Não, o o SES SES existe ainda. Depende do hospital, né? eu acho que depende do hospital. Acho Sim. que, por exemplo, a minha amiga, ela entrou pelo Enare, mas ela disse que ainda tinha vaga pelo SES. Foi uma forma que eu acho que criaram de não ter vaga ociosa, É. na realidade. Eu acho que foi pra unificar E mais unificar também. também. Unificar, né? Porque agora é tipo um Enem, né? É. Não é nem. Por exemplo, pessoas de outros estados, E o antigamente que a vocês SES... acham?
pontos positivos em relação a isso, né? Vamos pensar como se fosse um Enem, o Enag. Tem os pontos positivos, que unificação. vocês estão unificando, Acho que então as dando vagas mais ociosas. oportunidade. Não Isso, tem vaga isso. O Enari, ociosa. por exemplo, quem não é do Rio faz a mesma prova lá no estado deles, lá, por exemplo, em Minas. Ele faz a prova e ele pode escolher os hospitais daqui. A SES não, a SES você tinha que De vir pro acordo Rio. com a sua pontuação, Isso. ele pode pegar uma vaga Tipo, aqui. literalmente igual a um Enem. É, Você não Exatamente. precisa viajar para o lugar, gastar dinheiro. São 1000. Também antes eram 1000 provas, e as provas são caras, então agora é uma prova só, né? Que você pode concorrer com mais. Então, agora eu uma coisa faço a mais outra democrática, pergunta eu acho. inversa. Pontos Tudo bem. negativos. O ponto negativo disso. Aumenta. Pior pra gente é mais Concorrência difícil é um passar, né? Concorrência. Esse é um, se a gente olhar o nosso umbigo, né? Sim. Mas vamos pensar no serviço. O serviço que disponibiliza essa oportunidade, ele também corre o risco da dificuldade da inadimplência Sim. da vaga. Que nem aconteceu no ano passado Porque na tem pandemia. indivíduos que são muito bons. Lá no Pará, fez a prova, captou essa vaga dos servidores. E não vem. Ou ele não vem, ou ele vem e passa 6 meses, ou 3 meses, e Desiste. não consegue mais Aconteceu manter. isso esse ano com as minhas R1s. Uma desistiu, né? As suas R1s? Ah, tá É. bom. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Muito bom. E depois a gente vai conversar sobre isso. A hierarquia dos residentes. Ah, mas eu sou Ela existe. ótima pra isso. Ótima. Tá, e o que aconteceu? Fala lá. Então, aí uma R1 desistiu, né? E aí, porque você pode, né, se matricular até certa data. Então, o sistema é meio falho, porque eles não conseguiam chamar mais ninguém. Porque acabou a E ficou oportunidade. um Uma serviço vaga ociosa ótimo, também. A gente tem uma vaga que ociosa. muitas na nossa pessoas R2 queriam por causa disso. entrar, porque não conseguem. Né? Tem essa Então, isso Vocês é uma acham que coisa deveria falha. ter uma nova... avaliação disso. Não uma avaliação, talvez um novo concurso, a possibilidade daquele serviço eu acho que que- tem a vaga ociosa, aí ele estar validado por ter a ociosidade da vaga, fazer um próprio concurso para indivíduos. Chamar. Ou isso... Eu acho que Procede. tem acho que classificação, né? Eu acho que poderia chamar até um mais período. tempo, entendeu? É, mas eu acho que é até um período, até porque É. eu acho que você perde muita coisa É verdade. durante a residência. Eles Tem a não parte entendem, burocrática eles não também. entendem, mas não pra sei. gente que é residente durante o período, É muito ruim você a entrar falta depois. de um residente Faz muita diferença. faz muita diferença. Em distribuição de uma visita de final de semana, distribuição de plantão, distribuição de quem vai ficar em cada ambulatório. Comigo- Então, você perder uma pessoa durante um tempo faz muita diferença em toda a nossa logística, que é uma logística que quando você é R1 ou R2, cara, é surreal de complicado. Quando eu fui R1 também, uma pessoa desistiu. Lá em No nosso 2, a gente Em perdeu dois. junho, mais ou menos, foi fazer clínica médica. Desistiu não do serviço, desistiu da especialidade. E foi polêmico e muito ruim. É ruim Até pro hoje a gente residente. sofre, né? Porque um serviço que funciona para uma escala ele dividida tá para 6. estruturado É estruturado para A aquilo demanda ali. fica maior para cada um. Então, ao invés de eu trabalhar, 2 estão. Eram para ser 4, só tá 2. Esses 2 estão trabalhando por 2. Cada um tá trabalhando por 2. Porque Isso não deveria existir, né? Porque, na verdade, vocês não são a mão de obra do hospital. Ah, Vocês tia. são os Isso aí é uma alunos. polêmica. Não, eu tô falando aqui como... Não, eu sou o entrevistador. Eu só lanço a questão. Mas isso não deveria acontecer. Porque você se readequa. É porque toda estrutura hospitalar de ensino, ela presta assistência também. E ela tem que ter um número de produção. Se eu tenho menos 2 alunos, eu impacto essa produção. sim. Né? Mas Por isso outro não- lado, quando você chega no R3, você tem mais... sobra mais coisas pra cirurgia, você. sabe? Mas também Sim. a responsabilidade também é maior. É tudo maior, assim. Mas acho que eu acho que generalizando, a maioria dos serviços é assim, né? A mão de obra é o residente. A mão de obra Mas é assim, por exemplo, no Saracuruna não é assim. Porque eu acho que lá, por ser um hospital maior e somos só 2 residentes por ano, não teria nem como a gente dividir tudo só por 2 pessoas. Já existe a... a ideia de que isso não... A ideia é que Quem não presta é assistência, mais. presta assistência. E quem é o preceptor, ensina Isso. aqueles 2 residentes que Sim. são da ginecologia. É Sim, isso. e a gente Ele é é uma a menos mais. tenso nesse É. sentido. A gente pode tirar férias quando a gente quiser, não tem essa coisa de ter que ficar perguntando e cobrir escala de um do outro, não existe isso.
entendeu? Eu Então, entendo é mais que- tranquilo é. nesse quesito. Eu entendo que para a formação de um especialista, ele precisa passar por todas essas etapas. De pegar, preencher papel, pegar, internar, pegar, porque isso faz diferença quando você sai da residência. Então, essa mão de obra que a gente fala, eu entendo hoje que faz a diferença na nossa formação como especialista, né? Pra você saber fazer tudo. Você sabe qual é o ramal, qual é o não sei o quê, ligar, pedir uma pizza, não sei o quê, o cara buzinando no seu ouvido, você saber como é que você... Fala Entendeu? com o NIR, fala com o Fala não sei o quê, arquivo, fala- fala com a secretária, Tenta fala uma regulação, fala com a- laboratório, banco de sangue. Isso tudo faz parte. Só que a demanda, quando E a é gente isso. perde um residente, é muito maior. Porque aí Eu fica não tudo sei sobre você. até que ponto. Eu acho que assim, que a gente tem que saber como funciona, saber como lida com tudo. Mas eu acho que fica tudo muito em cima do residente o tempo inteiro. É. E eu acho por isso que o R1, principalmente, Cara, é né? muito E desgastante. é muito desgastante, que a gente sofre fazendo residência muitas vezes. Então eu acho que o sistema residência, ele poderia ser melhor em vários quesitos. É. A gente se pergunta várias vezes. Será Não, mesmo? Será que eu vou aguentar? Eu, às vezes, olhava e falava assim, meu Deus. Dá vontade de desistir Eu acho que várias muita coisa vezes. falha. Eu acho que dos staffs, de enfermeiro, unir. A gente, o residente, indo lá tentar resolver uma coisa, a gente fica 4.000 horas pra tentar resolver. Às vezes, eu passando round, uma pessoa mais importante do hospital fala assim, não, como é que eu vou resolver? Ela faz uma ligação, em 2 minutos ela resolve. Não, e você já é médico, né? Mas É. as pessoas te tratam como, tipo, não, residente é uma gente, escala... trate o residente com Desde- carinho e amor. A gente tem família, a gente tem, cara. A gente tem um coração, por favor. A gente faz muito mais coisa do que a nossa formação médica, o nosso papel como médico. Acho por isso é muito exaustivo, É. desgastante. A gente é secretária, a gente é médico, a gente é Enfermeira, tudo, a a gente gente é é enfermeiro. A gente, servidores, gente, quantas mil vezes a gente que colhe o sangue leva, a gente que prova cruzada, o banco de sangue não desce, eu que vou lá. 1000 coisas que... Assim, o Pra que você custa? E o agilizar- que custa você fazer isso? Não custa nada. Mas você fazendo isso o tempo inteiro, lá nos servidores, principalmente a enfermaria de obstetrícia, altíssima complexidade. Você o tempo inteiro com aquela enfermaria nas suas costas, recém-formada, com um carimbo. Então, é baque, assim, né? É Até bem- Você vê que isso é um motivo, às vezes, de desistência? De Sim. Muito. É. E de muitos surtos. Sim, muitos surtos. Sim. Todo mundo tomando E remédio. É bizarro. Sim. Entendimento entre a gente, porque a gente começa a entender que a residência, cara, é só uma fase, é uma residência, não vamos brigar por isso. Só que a gente já tá, tipo, surtando, porque a gente vê um que leva tudo na paz e amor, que tá tudo certo, vai dar tudo certo no final, e aí você tá lá correndo atrás, pegando, colhendo sangue, e o outro tá lá sentado, falando, vai dar certo, vai dar certo. Então começa a rolar uns São desentendimentos pessoas completamente muito diferentes, diferentes, criações lidando- completamente diferentes, e você convive mais do que a sua família, porque você muito tá ali. mais o tempo É, inteiro. E a gente entra achando, ai, família, servidores, É. família, vamos... Pois é. Não é. Não vai ser, não se iluda, não são flores. Tá, agora É. dando sequência à nossa Peraí, você não me Fala. perguntou da minha... Residência. Minha Ah, residência. a sua escolha. Minha escolha. Ah, é que como Vou você é falar. sempre a entrevistadora... Não, é porque você já tá pensei- me colocando como especialista já. e aí é entendi. por isso, Que ele mas já sabe você tá dessa no... história. Ah, Subiu de nível. Você Não. tá no mesmo grupo da geração, no mesmo momento, É. vamos dizer assim. Só que eu queria terminei saber, agora, né? Sim. E eu queria saber como é que foi essa tua experiência Foi do tenso, curso, foi péssimo. dos concursos, É. da eleição, não é eleição, Leilão. é do leilão, né? Nossa Existe um Senhora. leilão. Eu sei que isso é uma coisa cruel, né? Não, Existe não um tem mais, sistema né? meio O Enai cruel, agora. né? Agora, E tem agora é aquele- online. É online. É online? É. Pior, Mas o, né? mas o É leilão... pior, porque é um bando de gente na telinha. É. Antes você podia olhar olho no olho. Nossa, a gente né? podia olhar, encarar a pessoa. É, porque eu sei que existe aquele indivíduo que passa em tudo. Não tem. É. Tem o que não E que- passa em nada e que e o que fecha- passa em tudo. É. Que você Não vê é todos um. os dias a pessoa lá no primeiro lugar de tudo. O FRJ, não sei o quê. Tem até É. uma residente sua, Amanda. Muito boa, por Muito sinal. boa. Terminou já a sua Cara, residência. eu olhava, Hoje acho que terminou. ela faz R4 em medicina fetal. Ela tá fazendo É. Ela na gosta UFRJ, muito, não é? na maternidade. Eu É. olhava ela passava em tudo. Ela era eu da falei, Souza. gente, pelo amor de Deus, eu vou sentar, vou mandar um contato pra ela que eu vou sentar pra estudar com ela. Porque eu não- O que ela O que ela faz? faz, né? Sabe? Enfim, minha residência. Nunca fui a primeira aluna em nenhum lugar.
Nem no colégio. Nunca fui aquela garota que era... tirava 10 em tudo. Sempre fiquei de recuperação. Então, assim, sempre fui. Eles suavam, porque era muito estudo, assim. Eu nunca fui a garota que sabia fazer prova. Nunca. Eu ficava lá. Eu estudava. Prova. Mal na prova. Meu pai olhava e falou assim, Paulo, mas o que a gente tá fazendo de errado? Ele ficava assim, tenso. O que eu posso te ajudar? Porque devia ser muito angustiante ver. E eu chegava, eu chorava, o mundo tinha acabado. Eles sofriam junto com a gente. Não, eu levei ela em todas as provas. Né? E eu lembro que eu encontrava, eu cheguei até uma delas... Não foi a Carol. Amanda, com certeza. Não sei, foi alguém... E vocês discutindo algumas questões, diretrizes, eu via que você estava sabendo do assunto. Não sabia fazer prova. Quer dizer, sabia tem gente todo o conteúdo eu rezava, e o resultado era ruim, né? Era péssimo. Eu rezava, eu botava livro debaixo Dormia embaixo do travesseiro. Pra ver se entrava durante o sono. Você fazia alguma coisa? Eu usava a mesma caneta. A mesma caneta. Eu tinha que fazer tudo pra aquilo ali fluir da E assim... estudando, fazendo prova. Eu peguei uma sala de estudos com a Ana Melichar. Eu já fui algumas vezes com vocês também. Uma sala de estudo, que era tipo meio que uma salinha de escritório que você botava essas coisas lá, você pagava mensal. E eu ficava lá estudando o dia inteiro, fazendo prova. A Ana Melichar do meu lado, também estava fazendo para oftalmo. Estudando. Nada. Chegou a prova da FRJ, Moncorvo Filho. Meu pai, professor. Surtou, né? Surtei. Saí da prova, eu gaguejava, não conseguia falar, eu chorava. Ele só olhou pra mim e falou assim, o teu tá guardado. Mas ele devia estar assim, morrendo. Eu falei, o teu tá guardado, vai dar tudo certo. Enfim, quando eu larguei de mão, que eu falei, pai, não vou mais estudar. Cansei. Olhei pra ele e falei assim, não vou. Já tá tudo na minha cabeça, nada vai mais entrar, eu tô estudando. Eu pegava, estudava, fazia apostila, revisava tudo. Não dá. Peguei, um dia antes da prova da João Goulart, saí. E vou sair. Vou esparecer, sabe? Tipo, sair dessa. Dia seguinte, fui pra prova do João Goulart, fiz a prova do João Goulart, saí. Ele, e aí, Paulo, deu tudo certo? Deu. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu passei pro Leila Diniz, né? Que era conveniada com o Hospital Federal do Andaraí. Não era a minha primeira opção. Não era. Foi o que deu no leilão. Foi o que deu pra mim. Pegou ali no racho. Gente, existem essas pessoas e tá tudo bem, tá? Eu sobrevivi. E foi a melhor escolha que eu poderia ter pra mim, sabe? Eu tive uma experiência bizarra na maternidade Leila Diniz, de obstetrícia, uma mão que eu não escolheria outra maternidade, já sabendo de todas que existem, não escolheria. E o Andaraí me deu toda a experiência de... mais de ser um residente, de viver a experiência de ser residente, da ginecologia oncológica. Ela tem muito onco, de né? segurar uma coisa grande, sabe? Você olhar e falar assim, na enfermaria tem um paciente muito grave. E não ter medo das coisas pequenas. Porque eu só lidava com coisa muito grave lá. Então, lá foi essa experiência que eu tive, assim. Então, pra mim, juntando... Ainda tive a oportunidade de fazer uma eletiva, ver... como é uma residência fora da minha, né? Então, assim, eu acho que o lá na frente deu certo. Legal você ter colocado dessa sua colocação, porque tem gente, né, que não se dá muito bem. diferente da Carol, que já tinha uma meta, você tentava a meta, não alcançou, mas tem a experiência muito positiva. Sim, e assim, no final dá certo. Não, se não deu sim, certo, eu não chego no final. Mas com tudo essa questão do resultado muito positivo ou negativo, o importante é fazer residência, né? E vocês hoje estão terminando. Tentar, né? Vários anos mesmo, não passando um ano, eu tento outro. Mas essa nova vivência da residência, ela é o suficiente para vocês estarem aptas ao mercado, escolherem já um caminho de vida, ou vocês sentem muito a necessidade de uma pós-graduação ainda? Lembrar que a gente está falando de 6 anos de medicina, 3 anos de residência de gineco e obstetrícia, né? E vocês encararem mais um curso de pós-graduação, porque já é pós-graduação, já são graduados, já são médicos, especialistas,
ou há uma necessidade, ou há uma deficiência da residência de não te garantindo, Você sair já né, inserida no mercado. Você Eu sair seguro de não te garantindo a segurança de sair entrar no mercado de trabalho. Mercado mesmo. Seja na medicina privada, seja sendo contratado por um serviço ou um hospital público, não importa, mas entrando já. Agora já não sou mais o residente. Não sou mais médico. Porque quando você entra no R4, você é R4. Você ainda tá um pouquinho. Você só subiu mais uma patente, né? Chega de Mais uma patente, mas continua ainda sendo talvez menos explorado pela mão de obra dos hospitais, mas você continua sendo residente. Dependendo, você ainda vira o R4, que é R1. Tipo, mais, tu tem mais vira um você R1 vira de push. novo. É um Então, tempo. como é que vocês veem isso? Eu acho que depende muito do que você quer. E o caminho que você trilhou nessa residência, sei lá. Às vezes você, na área cirúrgica, você não conhece, sei lá, um staff, começou a acompanhar, entrou numa equipe, tá indo por fora e tá fazendo a sua pós ali com um cara vendo o tempo inteiro. Então não é necessário. Não, então, o que você eu está acho dizendo que que não pode é não ser eu necessário. acho que não. Acho que depende muito do que você quer e as oportunidades que vão surgindo ao longo da especialização. O mercado de trabalho é um pouco cruel. Agarrar alguma coisa. Isso se Assim, que chama a gente não vai... networking, né? Isso, Sim. Vocês exatamente. estão fazendo uma rede de... Lembra que a gente falou isso no primeiro episódio? Sim. Começar a se relacionar, né, com grupos da mesma especialidade, onde você começa... Que às vezes você não precisa pagar um curso, você não precisa entrar numa pós. Se você tá ali, fica de olho naquele professor, naquele... Fica ali, posso ir fica te acompanhar hoje. Só posso te acompanhar. Se tiver uma cirurgia, me avisa. Você não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá te chamando, você tá vendo. Faltou um, você entra. Eu acho Entendeu? que preparada, É eu isso me que eu ia sinto falar preparada. Mas, assim, pra fazer ambulatório, pra fazer... Pô, obstetrícia a gente faz desde o primeiro ano a mesma coisa, né? Não tem como você não sair preparado da obstetrícia. Na obstetrícia Se a gente você sai fosse mais. chamada para ser médica staff de uma maternidade, você se sentiria à vontade. Hoje ela- Me sentiria Tá. à vontade. Mas, assim, eu acho que se você quer mais uma especialização ali dentro da sua especialização, acaba que você vai ter que fazer pelo networking mesmo. Você vai acabar fazendo uma pós, alguma coisa, porque você vai conhecer as pessoas daquele meio. Senão, você não vai não vai conhecer. Então, acho que é mais por esse lado. Mas acho que preparada para fazer o que a gente aprendeu na residência, a gente tá. Dependendo de cada... Eu acho que dependendo... Residência. Depende da Sei. residência. Tá, então vamos lá. Eu acho que Eu trabalho em É a eu nossa trabalho em outra pauta clínica. aqui. Faço a parte de gineco em clínica popular e tudo mais, já desde o R2. E eu, assim, me sinto super confortável para fazer. E a obstetrícia também. Agora eu tô no Leila também, tô trabalhando lá como staff. E eu me sinto super confortável também. Mas eu acho que se for uma coisa, vídeo, por exemplo, eu acho que isso exige mais eu acho que cada... o treinamento, Então vocês estão né? passando Cada residência agora, no tem momento, uma né, deficiência. terminando o R3, essa migração de uma pós, ou o mercado direto, ou os dois, não importa, vocês estão subindo um degrau, não é isso? Né? É o degrau da confiança no que vocês É difícil. aprenderam na residência, né? São as suas habilidades, competências. Eu sou competente hoje para encarar uma situação de assistencial num ambulatório de ginecologia, né? Então eu resolvo a maioria dos problemas e tal. E você falou que aí já tem uma necessidade de alguma coisa num outro patamar. É que eu acho que é um Uma ambulatório. superespecialização. Eu acho que é um Seu ambulatório, limite, né? né? Assim, uma coisa. Eu também comecei a fazer no R2 ambulatório. Coisa que eu não sabia. Eu, sei lá, colhia o preventivo, falava alguma coisa, chegava, estudava, discutia Mandava muito retornar. com os meus estágios, mandava retornar. Então, acho que o ambulatório é uma coisa mais contornável, que a gente consegue, né? E fazendo aos poucos, e eu acho que a gente Ganhando se sente sua própria confiança. ganhando a nossa própria confiança, eu acho que é um cenário mais confortável de se iniciar, né? Porque não é uma coisa que você precisa resolver ali na hora, né? Você pode estudar, você pode discutir com pessoas mais experientes e ir criando a sua própria experiência.
Mas eu acho que aí o cenário cirúrgico, aí muda são um outros pouco. 500. Tá, e nas residências que vocês fizeram? Eu sei que você fez muita Cada parte residência oncológica. deixa a né? desejar em alguma coisa. Então você deixou de ver Isso. muita coisa Coisa- da urogineco, da cirurgia e vaginal, das cirurgias benigna, assim... as patologias benignas. Patologias benignas. Eu tenho grande dificuldade, porque hoje, né, porque eu não vi muito. Então, assim, cada serviço, ele tem as suas deficiências. Então, quando você for escolher ter um foco, meu foco é esse, vá. Ou não pude escolher nada, Aham. sabe? Mas, assim, você saiba, procura saber. Tinha grupos no WhatsApp que a gente sabia sobre cada... Vocês lembram disso? Que a gente ficava sabendo E a gente perguntava, "Ih, como é que tá esse serviço? Como é que tá a Vocês estão infertilidade operando? desse Como é que negócio? tá?" Como é que tá isso aqui? Vocês estão... A gente tinha grupos de WhatsApp, porque quando a gente era... Quando a gente- Tava antes de fazer as provas, né? Pra Quando a saber gente é escolher. R1, no final do R1, todo mundo que tá fazendo a prova te manda 1000 Manda mensagens, mensagens. falando o que você tá achando do serviço. Porque a gente vai conhecer, né? Lá no E servidores, várias pessoas vão pra... Pra conhecer. E você Conhecer. vai falando coisas que são fortes em cada serviço. Meu serviço de ginecologia do Andaraí, forte em oncologia, mama. Quem quiser mama, vá pro Andaraí. Você vai sair. Você opera mais que alguém, acho que da Lagoa, que faz mama. Muito mais. Então, assim, quer mama? Faz lá. Então, assim, tem forte. Você vai sair com alguma... Maternidade Leila Diniz. Você quer obstetrícia? Vá pro Saracuruna, vá pro Leila Diniz. Você vai sair fazendo muito bem a obstetrícia. Muito bem. Cada serviço tem uma característica. Não né? tem nenhuma residência Tem perfeita, perfeita, né? Acho que toda Eu tinha um residência convênio tem perfeito seus na minha prós vida. e contras. Leila com um Antes corvo. Eu da acho também, eu residência gosto que a muito. gente está falando, na entrada, eu sei, Carol, que assim que você se formou, você teve uma opção que foi o serviço militar. Isso. Isso foi uma escolha? Você teve alguma dica? Olha, isso é uma coisa importante. Porque na minha época, a escolha do serviço militar era uma opção mesmo se eu... Bom, primeiro não era... na época eu fui Você foi da PM? excedente... Não, PM já foi outra concurso. coisa, Tô foi falando, concurso. assim que eu me formei, eu teria que Fazer o exercer serviço militar obrigatório, né? obrigatório. Mas eu peguei excedente de contingente, excedência de contingente era o nome Sim. que dava. Quer dizer, não precisava. Então eu olhei e falei, não quero nem para exército, nem aeronáutica, nem marinha. Fui lá, o cara carimbou o case. Mas eu já tinha entrado na faculdade de medicina, eu só fui lá dar o carimbo para sair do serviço. Hoje eu tenho visto, né, essas gerações mais novas, Uma galera entrando. médicos e médicas terminando, ganhando seu diploma e optando por essa não é carreira, Começar com essa isso. missão, para mim é uma missão. Entrar no serviço militar é uma missão. Mas é uma que é muito missão. Eu boa. descobri no meio do caminho. Mas é uma missão. E por que você tinha alguma dica antes? Então, Achava que isso era uma coisa interessante? Eu tinha vontade de seguir a carreira militar. Porque quando eu era pequena, enfim... Independente da medicina. Não. Porque assim, Junto com- meu pai e minha mãe sempre falavam assim, você vai ter que fazer um concurso público, você tem que ter uma aposentadoria. Não sei o quê. Eles falavam isso muito pra mim. E uma das opções seria a carreira militar, né? Como médico militar. E aí, quando eu terminei a faculdade, né, eu quis fazer, por esse motivo, porque como era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, eu assim, vou lá ver qual é, ver se é isso realmente que eu quero pra mim. Além disso, como eu falei, o Seu irmão. 6º ano foi muito ruim, né, esse finalzinho, foi muito desgastante, que eu tive que estudar muito, e eu sabia que o R1 não ia ser fácil. Então, cara, eu não quero, já acabei Então, de você estudar a pensou no beça. sabático, vai ser o ano sabático. Sim, super, viajei a beça, foi muito dinheiro. bom. Ganhar dinheiro. Você ganha bastante dinheiro, né? Assim, porque você tem um soldo, que é ok, então você consegue dar muito plantão por fora. E eu tive o privilégio de meus pais me bancarem, trabalhar, morava na casa dos meus pais, então não gastava dinheiro quase nada. Eu ganhava muito e gastava pouquíssimo. Então foi um ano que eu juntei bastante dinheiro, porque eu sabia que quando eu
achava, né, que quando eu fosse residente, A bolsa diminui. a bolsa ia diminuir, sim, mas que eu não ia conseguir dar plantão por fora. Porque eu sei escutar assim, residente rico é residente burro. E a gente sabe que não é bem assim. Que dá pra conciliar e se organizar, dá pra fazer tudo direitinho. Mas assim, não, então vou juntar dinheiro, Pra não passar sufoco. vou não passar sufoco, porque aí eu já queria sair de casa. E aí eu falei assim, vou ver se realmente se é a carreira militar que eu quero seguir. Então, por esses motivos, eu falei assim, vou fazer. Eu escolhi aeronáutica porque o meu irmão tinha acabado de sair da aeronáutica, então sabia mais ou menos como é que era. Eu falei assim, vou na aeronáutica. Assim, não me arrependo de ter feito. Como eu falei, eu consegui, né, juntar um dinheirinho, que até hoje eu não mexo nele, eu guardo ele. E foi ali que eu aprendi a me portar como médica, né? Foi ali o meu baque, né? A gente ficava na clínica médica, mesmo você querendo, né, GO depois já tendo trancado a residência, você não pode. Tem algo, acho que é na Marinha, eu acho que, não sei, que eu acho que você já pode ir tentando entrar lá no serviço de GO. Na aeronáutica não pode, só pode depois da residência. Então, eu fiquei na clínica médica. Então, aí a gente ficava tanto no ambulatório quanto na enfermaria. E aí, tipo, enfim. De tudo. Então, eu aprendi, foi lá que eu aprendi a me virar no hospital. Eu aprendi a ir discutir um caso com gastro, a tentar encaixar uma tomografia com o radiologista, gente, ele era uma pessoa muito difícil, eu ficava tremendo, falando o caso, repassando o caso para não gaguejar lá na hora. Então foi ali o meu primeiro baque, foi na aeronáutica, que isso foi bom para mim, porque eu acho que o R1 para mim foi menos desgastante, eu entrei um pouco mais madura. Eu, tipo, comparando, assim, com as meninas, depois acaba todo mundo ficando no mesmo barco. Uhum. Mas eu acho que ali no início eu era um pouquinho mais safa. Porque eu já tava um ano me virando. Então, acho que foi importante por causa disso. E você acha que essa estrutura militar da disciplina, da hierarquia, te trouxe algum benefício? Não. Isso é uma coisa que eu acho que independe? Eu acho que isso não independe. Foi, isso não era uma coisa... Porque eu vou aqui falar um pouquinho de mim. Eu não fiz, como eu falei, não fiz serviço militar, médico, mas eu fiz um concurso em 88 da PM, médico da PM. Eu já estava fazendo meu mestrado ainda. Não era nem mestre ainda. Estava no Moncorvo, no Instituto, e fiz o concurso e passei para tenente. A gente entrava como tenente. Só que era uma época muito interessante, porque todos os tenentes, todos os ginecologistas do HPM estavam mais envelhecidos, estava acabando. Então, os 7 novos candidatos, né, que fizeram o concurso e passaram, seriam os staffs do serviço, cada um em sua área, né? E eu me lembro bem que, como eu não tinha tido a experiência, fui ter 3 ou 4 anos depois do serviço militar, embora não seja exército ou aeronáutica, tenha, né, a hierarquia militar na PM. Isso foi muito bom para mim, né, porque eu era um cara muito desorganizado, me passei a ser mais organizado, porque exige algumas disciplinas, tem uma característica diferente, né? A hierarquia, o poder da hierarquia no hospital militar, amadureceu. Foi bom eu vivenciar o aspecto militar de um hospital, né? Não foi a minha opção, assim que eu terminei meu mestrado, fiz o meu doutorado, estava para fazer o meu doutorado, já tinha entrado no doutorado e fiz o concurso para professor assistente, já tinha o mestrado. E aí, quando eu entrei na universidade, aí eu pedi a reserva, eu podia fazer isso, aí saí para a reserva. Então, mas foi uma experiência muito boa, eu fiquei 7 anos na PM, aquilo me deu algumas coisas que eu não teria se não tivesse entrado no serviço militar. Esse que eu fiz, você também pode ficar por 8 anos. Eu fiquei 2 anos. Eu fiz o primeiro ano só, né? Tranquei a residência. E quando eu era R1, eu fazia tanto a residência quanto o serviço militar. Foi legal enquanto durou. Eu vi que é uma coisa que não é pra mim. Não quero mais. Mas você poderia seguir uma carreira militar já. Não, mas aí eu teria que fazer... Porque o concurso que é o COM o nome. É temporário.
serve só para 8 anos. Se eu quisesse realmente A seguir carreira. a carreira militar, aí você tem que fazer outra prova, aí faz o treinamento militar, né? Porque eu fiz treinamento militar, né? Para você se tornar um militar. Foi 90 dias. Aí é maior o tempo, são mais provas, enfim, é totalmente diferente. E você, Paula? Não quis Nem nada pensou com a... serviço, nem Nada eu também. com Eu a- queria entrar logo pra acabar logo com a Só residência. queria entrar logo na residência. Eu também. Exatamente. Não quis. Tá, dando então a sequência, posso continuar? Pode. Tá, porque você disse que não tinha falado nada. Você quer falar alguma coisa do militar? Não. Eu não fiz. Não. Bom, vocês já falaram da escolha de hospitais, algumas já tinham aquela decisão pelo hospital. A gente já falou de leilão. E eu queria perguntar assim, especificamente, né? O que é o forte do seu hospital hoje? A gente não queria fazer assim uma pergunta muito específica, porque a gente quer fazer uma coisa mais genérica. Mas assim, hoje, nos servidores, acabando, o que você acha? Você não, pode falar, você não está se comprometendo com ninguém, não, tá? a gente conversa isso lá com os isso é chefes. legal, Eu acho que Hoje, o que todos- você vê que é o ok pra mim? E se Pra alguém que isso- estiver vendo, isso falar assim, determina... vou pros servidores porque tem isso. Eu acho que o forte é até o que me fez ir para os servidores. Eu sabia que eu queria gineco, e eu acho a gineco lá muito boa. Tem praticamente todas as áreas, né, da gineco, com staffs muito bons. Staffs que eles estudam, são staffs atualizados. Tem ambulatório de urogineco, gineco geral, mama, gineco endócrino, que tem climatério, planejamento familiar, a gente coloca DIU. Vai ter um novo ambulatório da doutora Rebeca, que você estava falando, montando de um sexualidade ambulatório humana. de sexualidade. Então, lá a gente, no ambulatório de gineco-endócrino, né, tem o climatério, infertilidade, tem o planejamento familiar, que a gente coloca Implanon, coloca Mirena, coloca DIU de cobre, tem urogineco, esteroscopia, tem dor pélvica crônica com Plínio. Então, Tá bem completo. tá muito completo. E eu fui lá justamente por causa disso. Eu não sabia o que eu ia seguir na gineco, mas eu sabia que era Tem vídeo, né? tem vídeo. Eu sabia que era um serviço completo que Iria atender com que iria atender as minhas expectativas. E super me atendeu, se me Alguma coisa perguntasse te frustrou? a parte da cirurgia. Porque eu, quando era interna, eu acompanhava lá já. E eles operavam muito mais do que agora se opera. Por quê? Os staffs foram saindo. O pessoal da Onco tinha o Thiago, que saiu. E não tá tendo mais concurso, né? Os staffs estão saindo e não tá entrando Os tanta velhos estão gente. acabando e o sistema que é Não tá novo colocando não gente. está Pois repondo. então é isso que tá acontecendo. As Então, gerações novas que não são concursadas. Os hospitais contratam hoje, não fazem mais concurso. Então, eles tipo assim, gente, não entra mais gente na gineco, o serviço daqui a pouco, entendeu? Mas eu acho que isso tá acontecendo Com com vários. vários É. serviços, né? Então, a parte cirúrgica, a gente No tava... seu tempo, agora, que você tá É. vivendo, deixou... Deu uma defasada, mas agora já tá melhorando, a gente conseguiu mais um staff que vai operar com a gente na sexta tarde, então vai ter mais um rodízio de cirurgia. E da parte da obstetrícia, a mão que as meninas tiveram, eu não tive. É uma enfermaria muito pequena, são 14 leitos de alto risco materno. Né? Tem essa característica. Mas assim, saber manejar estado crítico de gestante, você vai aprender lá. Tem gestante com doenças hematológicas, gestante renal crônica, tumores diversos, tem doença que eu soube Você só soube que que existia existia lá. Ouviu só lá. Você achava que no médico você falava assim, nossa, não tem. E assim, é alto risco que quando a gente sai, né, alto risco não, é alto risco mesmo. Então, assim, eu acho isso muito legal. Então, mas se você quiser... se eu quiser seguir aquilo ali, né? Mas É. eu sabia, mas se eu quisesse obstetrícia, ia ser muito mais pela alto risco materno do que fetal. O que me talvez tiraria um pouco do Fernandes Figueiredo, que eu sabia que ele seria uma coisa mais fetal. Então, eu ia mais para a parte da mulher. Por isso, os servidores. Porque tinha um alto risco materno e tinha a parte da gineco, que era muito boa. Ambulatorial lá é bem bom. Foi por isso. E é E o que você, quando você sai, você acaba
Eu acho que o meu serviço é bem completo também nesse quesito, porque o Adão, né, o Saracuruna é uma maternidade de alto risco, um fluxo bizarro. Assim, é muito grande o fluxo lá. Me dá uma mão muito boa lá, somos só 2, então, assim, a gente faz muito procedimento. E é alto risco materno também lá, não é alto risco fetal. E a gente tem pré-natal, a gente roda na ultra desde o R2, então, assim, a gente também tem muita oportunidade de ver ultrassom, então acho que a gente pega uma mão legal também. E o Moncorvo também, assim, sempre foi uma referência, né, de Instituto de Ginecologia. Então, assim, ambulatórios dos mais variados. Acho que eu sinto falta da sexualidade também, que a gente está defasado, a gente não teve muito acesso. Existia, né, era muito forte lá antes, mas a gente não pegou essa época, até por causa do Covid, né, muita gente se ausentou. Mas eu acho muito completo. Acho que cirurgia a gente sempre quer mais, né? A gente acha sempre que pode ter mais. Um defeito hoje que a gente tem lá é a parte endoscópica. Porque como a gente faz parte do complexo hospitalar, o Instituto ficou muito com a parte do ensino, da graduação, internato, residência, enfim. E é um hospital menor, mas, né? Diferente do HU, que você já tem estrutura de hospital geral. Então, a gente perdeu muito a parte da endoscopia, principalmente a cirúrgica, da cirurgia endoscópica. Né? A esteroscopia a gente tem. Sim. Lá nos servidores também forte é a esteroscopia. A laparoscopia faz salpingec, cistectomia, uma coisa mais basalzinha. As grandes cirurgias laparoscópicas também não faz lá nos servidores. Mas o detalhe de um hospital geral para um hospital que seja lá no Moncorvo é só gineco. Primeira coisa, faz muita diferença. Suporte, né? Você vai ter um suporte ali. Você tem um hospital com especialidades, então você tem um atendimento multidisciplinar. Parecer da hemato, parecer, obviamente. O que para onco faz muita diferença. Por isso, né, que no... E você, quando faz vídeo, você disputa o carrinho, né? Você está disputando com todas as especialidades cirúrgicas que utilizam o vídeo. Então, você tem os vídeos de melhor qualidade, está sempre em manutenção. Diferente do nosso hospital, quando quebra, se você tem não tem nenhum. Quebrou, vai ficar 6 meses sem. Né? E, por um outro lado, um hospital com essa característica do nosso faz com que a gente seja muito enxuto. Isso eu sempre falo para os residentes. Aqui não pode complicar. Aqui, a gente prepara muito bem o cliente... A gente rebate, rediscute, e a gente tem um dia para rounds de cirurgia. Isso é muito legal. Né? Que é na terça-feira, das cirurgias que vão ocorrer, né? Cada na serviço próxima semana. Isso lá a gente nem participa da formação do mapa, por exemplo. Não, a gente... Os residentes? Não. A gente discute muito caso. Se a gente tiver dúvida, legal. Suspende a cirurgia. Né? Que a gente isso já passou uns perrengues. A gente erre menos. E errando menos, a gente tem menos problema. Não, acho que melhor a gente discutir. Se a gente não pode errar. Não é o errar do erro. É errar no sentido de se a gente tiver alguma complicação... Não tem suporte. Eu não tenho suporte e eu tenho que transferir. Transferir é um caos. Então, o índice de transferência nosso é baixo. A gente evita ao máximo, e a gente aprendeu a evitar problemas fazendo muito checklist de cirurgia. Legal, né? E eu acho que isso é um ponto bem positivo até para rever conduta cirúrgica, né? Sim. Se realmente será que isso vale a pena? Eu acho que isso vale a pena para quem está se formando, o beabá. Não, sim, tô falando pra gente residente, entendeu? Eu acho um ponto bem até positivo. É tudo em torno do residente. Eu acho Só que isso não substitui o serviço completo que tem que ter a vídeo. Né? Hoje você não admite mais um ginecologista moderno que vai atuar em cirurgia ginecológica sem as habilidades da vídeo. Né? Tem que ver. Então, obviamente, um residente lá que queira fazer uma atuação mais no campo da cirurgia... Tem que estar se aprimorando. Ele tem que se aprimorar, ele tem que entrar. E como muitos foram lá no Moncorvo, né? 2 residentes do ano passado foram para... A Camila, né? Servidor. Uma foi para o Não, a Camila foi para o INCA. A Kiara e a Maria Clara foram para os servidores, para fazer vídeo. Foram, elas foram R4 do vídeo quando eu era R1. Tá, então foi... já tem um tempo. Já tem mais tempo.
É porque o Covid bagunçou um pouco. E o Covid deu uma defasada Deu uma- também, né? Tudo, Em é. tudo. A gente pegou uma fase bem ruim. Vamos lá? Vamos. A dica que vocês dariam a alguém que está começando, né? Nessa escolha de residente. Umas duas Dica dicas de tudo. importantes. Quanto passar, Eu a acho gente que já falou. elas já ficaram impressas aqui, essas dicas. tá? Mas Vocês já assim, citaram. durante a residência, qual é a dica para você passar por uma residência? Eu acho que você tem que ter uma família. Terapia. Não, eu acho que você tem que ter uma base, base. muito boa, cara. Você tem que ter uma família que te apoia, um parceiro que te apoia, enfim, ou parceiro. Eu acho que a gente tem que estar bem de cabeça, porque é difícil passar. Então, assim, acho que todo mundo entra na terapia, quase todo mundo, quando tá na residência. Mas quando eu entrei na residência, eu já comecei a morar fora de casa também. Então, isso foi, eu acho que eu vejo um pouco de diferença quando você mora com seus pais e quando você mora sozinho, né? Então, você tem obrigações em casa, pagar conta e tudo Isso. mais, que é diferente quando você mora com seus pais. né? Exatamente. Mas, assim, eu sempre tive o apoio da minha família bastante, então isso me ajudou muito. Mas eu vejo que quem não tem sofre muito mais, né? Então, acho que essa é a primeira dica mais importante, eu acho. Uma boa Outra base. dica importante que eu vou botar aqui, não sei se... É saber ser R1, saber ser Ser R2. residente, antes disso, porque eu sei que a Carol gosta de falar sobre isso, gravidez e residência. O que vocês acham Assunto disso? polêmico. Se vocês tivessem que dar uma dica pra Gravidez gente e que estão e entrando na até- residência. É residente engravidar? Não, é isso. Uma residente que engravida Residente ou até e uma gravidez. residente que acabou de engravidar e tá com um filho pequeno em casa. Não, é isso. São- Não tem nada Não, eu contra acho a que ela vai ter gravidez, muito- tá? Vai ser Assim, nem toda gravidez é planejada, né? Não, tudo bem. Gravidez é só o fator dela estar grávida, ela vai ter que se ausentar ou vai ser um pouco mais árduo pra ela, entendeu? Não, E vai aí ser, torna árduo vai pra ser um gente. buraco muito mais embaixo. Ou Com ter uma certeza. filha em casa, Tudo que mais também difícil. é. Tudo mais difícil. É mais difícil pra quem tá com essa pessoa na residência, né? Porque as e é outras ruim também pra pessoas... quem é os residentes colegas dessa isso que a residência. gente tá porque falando. a gente tem que entender, porque é muito compreensível É. uma pessoa grávida, uma pessoa que tem uma filha pequena em casa, e a gente, tá com não dor, queria fazer tá um plantão com dor, noturno, não queria, porque tu minha quer filha ficar tá com a em minha filha. casa. Cara, quem sou eu? Sabe? Tipo, vai ficar com a sua filha, né? É. Então, assim, só que você também tem que entender que você tá numa residência e que É um você assunto tem que... bem é muito delicado. difícil. Mas Não, assim, se é o sonho da pessoa... A intenção aqui, quando eu fiz essa chamada para essa questão, é porque na minha época isso tinha uma outra pegada. Não existia essa preocupação, tá? Mas Era porque as bem engravidar? gerações engravidavam mais cedo. Aham. Sim. Né? Hoje vocês não têm, é como você falou. Provavelmente não é planejado. Sim. Né? Foi um descuido. Aham. Mas Existem os planejados. existia isso na minha época e a gente via algumas mulheres engravidando. Enfim, e no período de residência aquilo era totalmente aceito, né? Porque elas engravidavam mais rápido. E a gente estava numa residência, vocês estão terminando, então a sua residência de vocês é entre o quê? 26, 27, 28 anos? É. Não é isso? É. As mulheres da minha época engravidavam É. nessa época. É. A minha Era mãe, o com 28 normal. anos, já tinha 2 filhos com trompa É. ligada. Então, isso era uma coisa... não tinha muito. Hoje, a gente não vê tanto, é mais pelo descuido. Sim. Né? Isso gera Não, um monte de problema. Tanto para ela, Sim, porque Né? fica muito mais difícil muito você deixar pesado. uma criança em casa ou trabalhar grávida. como ela gera outros problemas. Pra em gente, porque a relação- gente fica num conflito de tipo, É. sabe? Então, antes da gente ir para a última pergunta, eu queria falar da hierarquia dos residentes. Né? Eu sempre discuti isso lá. Tomando como contraponto a minha idade, a minha época, não existia muito essa disputa R1, R2, R3. Primeiro que não era 3 anos, eram 2. Era o R1 e o R2, tá? Nossa, já era só... Eu acho... Eram É só pouco. 2 anos. Mas tem pouco tempo era que, só que 2 anos. começou É. a ser 3 anos. É. Ah, eu não sabia. A gente tinha R1, R2. Como o meu hospital era mais acadêmico e fazia a pós-graduação senso estrito, mestrado, doutorado, então a gente sempre tinha R1, R2 e mestrando, que era o M1, tá? Uhum, É como se fosse o R3. uhum. E muitos mestrandos entravam no mestrado para ser o R3, porque ele tinha medo de ir para o mercado. Então ele que ficava ainda mais um tempo, se inscrevia no mestrado e nunca defendeu sua tese. Então, numa turma de mestrado, 10, 15% fazem
o mestrado, ou conclui o mestrado. O resto era só para ser um R3, tá? Isso era naquela época. Mas não havia essa hierarquia. Por quê? Havia a mão de obra, como vocês falaram aqui, mas havia uma troca muito mais íntima. Então, só para explicar, a gente tinha lá no hospital 6 enfermarias. Eu era da enfermaria C. Na minha enfermaria C, eram 6 médicos, 3 R2 e 3 R1. Normalmente, numa cirurgia, era marcada um R1, o staff, um R1 e um R2. Não tinha 2 R2. Então, termina. Não tinha. Era um R2. Então, era três duplinhas naquela enfermaria C. Uma das minhas duplas era a minha esposa, a Sônia, que foi residente comigo. Sim. A gente brigava muito. Tá? Até hoje. Mas a gente procurava fazer duplas diferentes, porque a gente estava na mesma residência. R1, naquela época, a gente estava no mesmo nível. Enfim, o que isso fazia? Fazia com que o R1 e o R2 estivessem entrando na cirurgia, então era indiferente. Eles estavam... Hoje a hierarquia impõe ao R1 o quê? A mão de obra. Então é o buiú do buiú. O que sabe que é o buiú? Buiú é o bagrinho. Buiú é o cara mais... Na época da escravidão, o buiú era o escravo do escravo. É aquele cara que a gente massa. Vai lá. Experimenta, pula o rio para ver se é fundo. É aquele. Esse é o buiú. O R1 é o buiú. Né? É o cara que... É o que vai fazer primeiro. Vai começar a fazer toda a mão de obra. Não é imposto. O que acontece? Não. Olha só, o que acontece? Quando a gente entra pra residência, a dica que a gente dá é: saiba ser R1, saiba ser R2 e saiba ser R3. Saiba ser R1, o que é ser R1? Vou começar a mandar eu fazer um bando de coisa. Calma, respira. Vê o que é, aceita, observa como é que estão funcionando as coisas. Porque já tem gente que já chega na reatividade dizendo que não... Calma, não vai ser só... E a partir do momento que você começa a dançar conforme a música, não vai ficar tão pesado quanto você imagina que vai ser. Mas continua uma hierarquia. E vai existir. Foi apresentado... É porque a gente entrou no meio do sistema. Pra mim, na sua época, era muito pior do que... Eu não sabia que na sua época não tinha tanta hierarquia como tem hoje. Pra mim era uma coisa que já está melhorando. Não, eu acho que não tá melhorando. Eu acho que continua uma hierarquia tá pior, bem pesada. Eu acho que é uma hierarquia que o R3 é aquela pessoa que... É porque a gente já... faz as cirurgias, né? Que já chegou naquele nível que faz as cirurgias, que controla, vê como é que tá, como tá fluindo a enfermaria, como que tá acontecendo isso, vê o seu pós-operatório, quando tem que ver o pós-operatório, em alguns serviços acontece isso. Mas o R1 é aquele que tá reserva de sangue, laboratório, sabendo pedir qual o pedido que vai pedir pra cirurgia tal. Desce lá pra pegar os espéculos enquanto você tá fazendo cirurgia. É essa pessoa que é o R1. Então, assim... Eu não sei quando que isso vai quebrar. Eu acho porque a partir do quebrar momento que quebrar o R3, que foi um dia R1... É porque sempre se quando prejudica. você chega no R3, você não quer voltar porque você foi já R1, né? Quando eu era R2, a minha R3 me dava cirurgia. Agora, eu tenho que operar. Eu tenho ali minha oportunidade para aprender. Eu vou ficar dando pro R2, mas ao mesmo tempo, se em nenhum momento a gente quebrar isso vai cada vez se perpetuar. Um ciclo. Não, eu só tô dizendo que não é impossível existir. Mas um vai sair prejudicado. O ano. Prejudicado não é prejudicado. Não, de cirurgia, sim, eu entendi. É Na hora da quebra, alguém vai perder um pouco. Perder um pouco não. O que eu quero também dizer, faz parte. O que eu quero dizer não é... O R3, a gente está tomando o exemplo da cirurgia, que ele é mais marcante, né? Porque é isso que eu vejo. O cara as cirurgias no campo, numa esterectomia, só tem R3. Isso no meu serviço não acontece. É um no R3, meu também um não. R2. Porque não depende. tem por causa da necessidade, ou o número de não, pessoas. ou às vezes eu a acho gente que o chama fluxo R2. também. Não. Porque se você tem muita cirurgia, Dá você pra fica dividir mais mais. satisfeito. Você pode dividir mais. Se você tem pouca cirurgia, você quer fazer Mas tudo. vai dividir mais... Quais cirurgias, Paloma? Deixa Não, você tem que... É igual uma criança. A retirada de berimbelo. Não, A gente chama de breuba, né? Breuba. Pro R1.
Eu acho que o aprendizado passa por isso, entendeu? sim. A gente chegou a colocar interno em cirurgia. Eu chamava isso de quarto capote. Eu fui muito criticado lá. Mas Tá. isso é legal, botar um Quarto interno. capote, sabe o que E, que gente, eu é? adorava interno, eu entrava em Quarto várias capote é o cirurgias. seguinte, numa cirurgia você precisa do cirurgião, o primeiro auxiliar e o segundo. Eu mandava entrar um quarto capote porque o interno passava pelo centro cirúrgico, ele é escalado Fica em todo mundo lá em rodízio, volta, assim, tudo olhando. Eu falei, quem quer sujar a mão com sangue? Pode, cara, é muito legal. Aquele cara que está desestimulado, desincentivado, às vezes entrar numa cirurgia, mesmo que não seja da sua especialidade de coração, Claro. aquilo é muito legal e muito bom. E às vezes ele segura um ferro, ele dá um nó, no final a gente... Fecha a pele. né? A já gente é muito sai do importante, canto, nossa. os residentes começam a dar bronca no interno. Ensina como é que é um sondar. negócio, né? É, Vai sondar. Pro R1 é ótimo. Então, Porque assim, ele tá ensinando. Lá nos servidores, o R1 é sempre o que sonda. Nos servidores é um R3, um R2 e um R1 escalado no dia do centro cirúrgico. Sempre É tem diferente. É Você um de sempre- cada ano. mas e aí- uma cirurgia tem os 3 anos. Tem os 3 anos. Um Isso de cada muda ano. de cada serviço. Lógico, Tipo, lógico. Não, eu só tô... escolho, A eu gente quando está eu era falando do aqui andar- porque isso é uma realidade, Sim. né? E que talvez Quando não eu se era acabe. quando eu era do Andaraí, chegava no dia da cirurgia, não existia, que nem no Moncorro Filho, um mapa dizendo qual era o residente que ia entrar pra aquela cirurgia. Eu acho que isso é muito legal, porque chegava no Andaraí, qual o residente que vai entrar? Ninguém sabia. Era sempre um R3, né? A gente tinha 4 R3. Um tinha que estar lá, chegar cedo pra pegar o R3 que vai operar, ele tem que chegar cedo, tem que fazer tudo. Lá no centro cirúrgico. Então, assim, não existe isso. Aí eu olho e falo assim, eu que vou fazer a cirurgia a esterectomia, entra fulano de tal, entendeu? Eu que vou... O Vai R3 é que a determinar. gente que determina. Ou então, se ele não tá podendo fazer, sobe outro. Não existe uma coisa já pré-definida. O staff não sabe quem que vai entrar com ele. A gente, às vezes, tem o nosso rodízio, e o staff pergunta quem que vai entrar comigo essa semana. A gente fala, ó, pelo rodízio é isso. Entendeu? É essa pessoa. Mas a gente não tem isso escritinho, bonitinho e tal, de quem que vai entrar, já é uma coisa pré-definida. Porque se fulano de tal não puder, tiver agarrado no estacionamento, eu cubro ele, entendeu? Ela é pré-definido também. Deixa eu só perguntar para vocês duas, porque eu sei que a resposta da Paloma eu conheço. No centro cirúrgico, quando existe essa cirurgia, essa suposta esterectomia, os outros residentes Não, estão velho. presentes? Não. O meu Como não. assim? Vendo a cirurgia. Vendo? Não, eles estão em outras atividades. Não tem nunca ninguém vendo. É raro. Outro R3? Ou R3 ou Não, R2, porque lá ele não está pouca gente. escalado Não- naquele dia. Não tá escalado, ele vai estar escalado por outra coisa. Ele vai estar no ambulatório, ele vai estar numa enfermaria. Pouca gente. Ele não- o nosso é o, pouca R, gente. o residente não tá ocioso em, vou lá ver a cirurgia. Não, ele tá escalado pra outra coisa. Ele vai ter que puxar o ambulatório, ele vai ter que passar a visita na enfermaria. Você sabe que lá a gente exige isso, né? Meu pai sempre fala isso. Eu vou só dizer uma coisa que eu aprendi com os velhos. Eu acho que isso não pode acabar. Cirurgia. A gente falando de cirurgia porque o velhinho aqui estava mais nessa área. Não estou no ambulatório de endócrino. Estou no centro cirúrgico. Cirurgia, o aprendizado, se passa por 3 etapas. Ver. Olhar fazer, ajudar a fazer, para depois você com R3, aquele cara no final do arco-íris, ser o cara que vai fazer. Então, olhar, ajudar e depois fazer. Não dá para ninguém entrar numa cirurgia sem ter olhado. É, sim. Algum momento você olhou. Você podia... até deu um migué lá no outro ambulatório e foi na cirurgia para ver, quando era R1 ou R2. É nesse sentido que eu falo que a hierarquia tem que acabar. Não é ter todos os níveis R1, R2, naquele momento. Sim. Porque aquele cara que é R1 e vê como coloca a perneira... Ele só vai ter o acesso à cirurgia quando ele chegar no R3. Senão mas é surreal. mais difícil. Não, é surreal. Entendeu? É mais difícil o tempo dele. É tudo Mas novo, ele já né? viu. Opa, é assim que bota a perneira. Opa, o bumbum fica mais pra fora. Opa. Não Perneira é uma luta. Você entendeu? Gente, assim, mas... Então, ter os 3 níveis, uma Mas coisa importante. Mas falta, não é que falta residente, mas assim, a quantidade de residente, às vezes,
Tá precisando de alguém na enfermaria, tá precisando de alguém no ambulatório. É que nossa então escala contado. são todos os R3 no centro cirúrgico. Não existe o nosso, ambulatório. O meu pra não. gente, O meu tem que. É, o meu, no às meu vezes. não. Rodízio de cirurgia. O meu né? tinha isso, né? Às vezes o R1 ficava lá, porque ele fazia exatamente isso. Um pedido de peça, às vezes entrava na cirurgia, ajudava, né? No meio de campo, o R1, e ficava olhando. O R2, às vezes, entrava com o R3 e era isso que acontecia. Mas se não tivesse um R1 lá, não é porque ele não estava fazendo nada, porque ele estava na enfermaria ou porque ele estava no ambulatório. Ele estava em algum ambulatório. É distribuído. É. Isso é uma questão de escala e logística, né? De cada hospital. De cada hospital. Ah. Isso aí é uma coisa que pega Então, também. agora a gente pode pensar na nossa... A gente pousar o nosso avião na última pergunta. Qual é a nossa última pergunta? Você não sabe qual é a última pergunta? Eu já sei. Vocês estão terminando a residência. Você já terminou, já tem uma opinião. Mas o que vocês pretendem fazer, né? Agora que vocês estão terminam agora em março, né? Termina o ano, tem a virada, começam a chutar o balde. É sempre assim. Né? Você vem? Não vem. Vou tirar férias. Aí já dá uma emendada. Lógico. Pega um eletivo. Pega um eletivo. Você já tem a ideia do que vocês pretendem? Vocês vão fazer uma pós, né? Em que de área acordo vocês com a querem? vivência que vocês tiveram no hospital que vocês tiveram, né? E aonde vocês pretendem chegar com essa escolha, né? Eu vou entrar no mercado, já estou me preparando, eu sei que você já está fazendo o seu ambulatório, já está atendendo. Mas tem né? alguma área, assim, que move o coração eu queria saber de vocês? vocês, como é que vocês estão... Pode começar. Eu quero operar. É onde eu me sinto mais feliz. É no centro cirúrgico, não adianta. Quero fazer a R4, né, de vídeo. Mas também não quero abandonar a cirurgia vaginal. E são dois caminhos Opostos. Não são, Na porque verdade, eu acho eles que são muito ligados. eles né? são muito ligados, mas são dois cursos diferentes que você tem pra fazer. Então, eu acho que diga esses cursos, a gente quer saber essa dica. Então, cirurgia vaginal, né, o que eu saiba, que eu estou pesquisando, o mais forte é em São Paulo, né, a USP. Que tem até a Maria Barreto, que não sei se vocês conhecem, que ela era da Lagoa, e eu a conheci na aeronáutica. Ela tá lá. Ela tá fazendo só cirurgia ginecológica. Ela tá fazendo o quê? O curso? Ela é do curso? Ela tá fazendo pós-graduação. Isso. Na USP. Uhum. Tá. E quanto tempo? É um ano? Um ano só. Tá. Então você presta um concurso. Isso, faz de prova, R4. que é bem difícil. Tá. Tudo de novo, mede cursos, dá um ano inteiro, tá. não dá pra passar, tudo de novo. Você acha que acabou por aqui? É. Tá. E a vídeo já é outra residência, né? Então eu não sei se eu faço residência. Quer dizer, eu vou prestar a residência de vídeo, mas eu também queria ter a vaginal junto, porque eu gosto das duas. É uma delícia das duas, né? E na de vídeo? Se você fosse Pra pensar algum só lugar, no você vídeo. pensa em algum... Vídeo Hoje. aqui, hoje. Se eu passasse, eu iria pra Ipanema. Ou Por CRISP. quê? Ipanema. Ou CRISP. Por que Ipanema? Porque eu ser pelo Você que... ouve falar, você tem essa... Tem gente de lá, né? Que, Aham, você sabe, você pergunta, enfim, conhece. Eu acho que é o... Eles produzem muito. Eles produzem muito. É Então, isso. eu acho que é Ela onde... vai te dar a mão. É. Você precisa. Acho que não um aninho só, não vai dar. sim, Mas eu acho que a gente vai mas- começar... Ah, Aí tem staff que trabalha lá no Servidores, por exemplo, eu não faria lá se eu pensando em laparoscopia. Eu acho que lá falha um pouco. Mas que se você quiser seguir no caminho da histeroscopia... É o Alexandre que tá em Ipanema? Pedrosa? É o Alexandre, não é? Ai, não sei nomes. Não sabe nomes. Mas acho que é o Alexandre. Eu acho também que é ele. Que é o esposo da Lívia. Da Lívia lá do... Ah, a Lívia do Moncorvo, né? É. A Camila, a Camila fala bastante dela, Eu por acho isso que que eu ele sei. tá em Ipanema. É. Ele é um dos cirurgiões endoscópicos da ginecologia É. lá em Ipanema. Eu sei que eles produzem muito volume. Pois né? é, tem muita Isso é cirurgia interessante. lá, isso Além é de interessante. você se relacionar, Pois aquela história. E é isso que eu fico pensando. Até que ponto vale a pena ir pra São Paulo se eu quero morar no Rio? Se tivesse algum curso aqui, você priorizaria isso.
Aqui nós não temos nenhum curso específico de Não tem. Tem o Fernandes cirurgia. Figueira, né? É, Que é o mais famoso. de urogineco. É. Né? Ele tem uma Que pegada aí tem mais de clínica e urogicologia, gineco lá. Né? Tem os dois, né? Não tem só de cirurgia. que também é um ano. Que é um ano que também. se presta a prova. E algum Não curso? sei, não tem nenhum, assim... tem o de vídeo, tem o CRISP, né? Que é uma de pós, vídeo. que é em Juiz de Fora. Que é uma Que é um ano... possibilidade. Acho que são 4 ou 5 anos, né? 4, 5 É, anos? não, mas você pode fazer... Você faz o básico... Eles são blocos, módulos. São blocos. É, Vai, e são você caros. vai. É, Paga são de muito ideia. caros. São muito São caros, 6 não é todo anos mundo de que tem faculdade, condição. 3 de Dá residência, não, 4 de... chega, Não, chega. mas assim, pelo que eu converso com os meus staffs que operam vídeo por fora, eles falam, se você fizer o primeiro e ter uma equipe e continuar praticando, não precisa fazer todos os anos, entendeu? É isso que eles fazem. Mas se você ainda não tiver inserido numa equipe, seria Sempre vai ter aquele interessante... médico que nunca vai se sentir confiante e quer sempre mais um pouquinho, né? É o que você está falando. Às vezes você faz o primeiro módulo, já está com um grupo aqui, daqui a pouco, pum, você Isso começa depende, a voar. Aí isso flui, depende né? do médico Óbvio. que estiver fazendo. Eu acho que isso em das qualquer lugar, oportunidades faculdade, que a vida residência. vai É. traçando aí. É aquilo, quando você fala, o aluno, a pessoa faz sua própria faculdade, a pessoa faz sua própria residência, o médico Super faz. E você, Paloma? Então, Como é que você está vendo já o final do ano? é Você engraçado vai porque começar o a pensar- curso, assim, na minha mente mudou muito. Porque quando eu escolhi a obstetrícia, a ginecologia e a obstetrícia, eu escolhi pela obstetrícia. Eu me apaixonei pela obstetrícia. Então, assim, a gineco pra mim era uma coisa meio que vai vir no Distante. pacote. Mas depois que eu comecei a residência, eu vi um Você mundo foi assim, reconhecendo eu vi um algumas mundo. coisas interessantes. Eu amo operar, eu amo centro cirúrgico, então assim, eu não quero me afastar dessa área, mas eu acho que a saúde da mulher assim é uma coisa que está crescendo muito. Então a parte de climatério, a parte de endócrino é uma coisa que eu gosto muito, então assim, não quero mais ser residente, então não quero fazer R4, mas eu pretendo fazer pós, eu queria fazer endócrino e eu gosto muito dessa área nova de estética íntima, eu acho que pela qualidade de vida da mulher mesmo melhorar, porque eu acho que a gente pode atuar muito nessa parte, que foi uma coisa muito esquecida por muitos anos, e eu acho que isso é incrível, eu acho que tem muita coisa para crescer aí. A endócrina é o dia a dia, né, do nosso É, É, na mas verdade, eu o gosto consultório. muito, é. Então, consultório eu tô- clínico é o dia a dia. não. É o dia a dia. Então, Na- também teria a vontade gente de tem que fazer ter uma consciência pós. de É o que dia a dia. como clínicos ginecologistas, a gente vai ter um percentual muito pequeno de cirurgias indicadas. Isso é uma realidade. A não ser que você seja uma referência para cirurgia. Então, você vai receber de colegas. Isso não é uma realidade, né? Você pode ser um endoscopista, um cirurgião endoscópio, recebendo de colegas para fazer, olha, faz essa esterectomia endoscópica para mim, faz esse cisto de ovário, enfim. Mas não é. Se você vai montar o seu consultório e ter sua Vai ser clínica, basicamente- você vai ter uma vivência muito endocrinológica, Sim. muito de sexualidade humana. É. Então, Sim. são ferramentas, são E a cursos gente tem que- muita dificuldade, É. às vezes, durante o consultório de E abordar você, essa... Paula, para terminar, Bom, hoje, eu... você já com título de especialista, já com essa vivência da ginecologia Há mais pouco tempo, tá, gente? oncológica Acabei e de da sair. maternidade, né? Eu acredito que vocês estejam dando muitos plantões, todos os 3, para fazer o dinheirinho da pós-graduação. Exato. Você está sim. pensando em quê? Bom, o que aconteceu? Eu fiz ano passado muito plantão. Paula fez mesmo. Fiz bastante Beça. plantão. Eu já tinha uma ideia de fazer alguma pós, né? Investir em alguma coisa pra mim. Podia ser uma pós, eu poder investir em mim profissionalmente. Já tinha essa ideia de fazer isso. E a minha mãe me levava pra tudo. Cirurgia de robótica, cirurgia de vídeo com o Alexandre. E vai, e bota, e faz. Meu pai me levava, faz cirurgia íntima comigo, eu fazia. A minha mãe olhava e falava assim, o que essa menina vai fazer? Sabe? Eu queria saber, porque eu acho que deve ser uma assim, deve ser frustrante pra eles olharem e falarem assim, pra onde que ela vai, sabe? E eu entrei também com o intuito da obstetrícia, eu falava no meu R1, eu falava, eu vou fazer obstetrícia. Aí ele ficava assim, pé da vida. Ele falou assim, não vai, não, você não vai fazer isso. Ele ficava assim, como ela vai fazer obstetrícia? E eu mudei totalmente. Hoje eu não quero seguir muito por essa área. Óbvio que acho que no começo a gente acaba seguindo muito, mas não é uma área que eu quero focar. Eu quero focar muito na atualidade. Acho que no
Uma ginecologia moderna. Regenerativa. Né? Que Hoje a gente está vindo novos termos, né? acho que a integrativa, regenerativa. A coisa atual, né, que a gente está vivendo, essa mudança atual da mulher, de se cuidar, e não só cuidar dela, estética, beleza facial e tudo, mas cuidar dela num todo, dar essa oportunidade, melhorar a qualidade de vida dela, isso para mim me chamou mais mas você atenção. tem as ferramentas para você e entrar aí nessa área? eu pesquisei curso, que a gente já falou, um curso do Zé Laquette, que é um excelente, assim, que a gente já falou no outro episódio. A gente já tem aqui no Rio, né? No Rio. Praticamente aqui no Rio. Ele dá uns cursos muito bons Você tem sobre em São isso. Paulo. E eu pesquisei uma pós que poderia ser de rejuvenescimento íntimo, de estética genital, conhecida, bastante conhecida, que é a pós lá em Santa Catarina, que é a Lapidare, que eu vou começar a fazer agora, para poder me dar mais embasamento daquilo, né? Para eu poder atuar mais nessa área, ganhar mais conhecimento e tudo. E todas as pós são absurdamente caras hoje em dia. Seja fazendo de endócrino, todas elas são muito caras. Então, você tem que... Uma dica também para os residentes: juntem um dinheiro para você investir em você, porque quando você sair da residência, se você quiser fazer uma pós, você vai ter que investir nisso. E é caro. Ou um concurso. Ou num como concurso. ela, ou porque ou você uma pós que você... Sim, pague. Ou investir em estudo, ou você investir estudar, pagar um médico curso também, não é barato. Então, assim, investir em você, pega o seu último ano de residência, trabalha. Vão falar, tá trabalhando muito, tá? Trabalha, porque você tem que continuar investindo em você, profissionalmente. Então, isso é muito importante, eu acho. E custa tudo muito caro, muito caro. Sim. Bom, doutoras, eu acho que foi muito produtivo, acho que foi extremamente interessante. Vocês trouxeram assuntos do momento, né? Foi muito feliz essa oportunidade de ter doutoras aqui com DNA de médicos, né? A gente vai ter oportunidade de trazer outras residentes aqui, nem com essa característica. Isso não é o mais importante, mas foi essa feliz coincidência. Acredito que vocês sejam muito pressionadas por isso, de uma ou outra forma, por serem filhas de médico. Eu queria agradecer, né, a doutora Carolina. E a Paula. Acertou 2 vezes, viu? E a Paloma. Mandina. Eu deixo vocês falarem antes, né? E queria abrir a palavra para vocês encerrarem o nosso podcast. Deixa eu só agradecer. Eu quero agradecer vocês duas. Vocês toparam, vocês nem questionaram nada. É uma coisa muito nova, isso tudo que a gente está fazendo. Então, assim, vocês nem... Vamos fazer, entendeu? Eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado. Até porque a gente não tá acostumada com isso. A gente não é aquela pessoa que fica... A gente zero influencer. Então, assim, tudo isso é muito novo. E eu falei assim, pai, não sei se elas vão aceitar. Tudo muito novo. Vocês super toparam na hora. Sabe, me deixaram muito contente de terem topado participar de hoje. Eu acho que vai dar coisa boa aí para as pessoas. Pode terminar, Carol. Fale suas últimas palavras. Suas últimas palavras antes. É um prazer estar aqui. Era óbvio que eu ia topar. É muito bonito. Eu até vou chorar, Paula. Todo mundo. É muito bonito ver o seu olhinho cheio brilhando com seu pai. Eu acho que é uma coisa que você sempre quis. E é óbvio que eu vou topar tudo, a gente tá junto sempre, você sabe disso. Vai fazer o resto chorar. O seu também, tia, eu sei que é uma honra estar com a sua filha, é uma coisa que vocês sempre quiseram e acho que vocês deram match, juntaram e acharam uma coisa que vocês podem trabalhar juntos. Não foi na residência, mas está sendo agora e aposto que vai ser por muitos anos. Gostei. E eu tenho um carinho enorme pela família de vocês. Fala, Paloma. Despeça. Eu queria agradecer também a oportunidade, foi muito legal, gostei muito, acho que vai ser muito produtivo também e acho que foi muita coincidência, né, a gente ter se conhecido e a gente criou uma coisa muito legal. A gente teve uma energia que bateu, né, foi muito boa. E acabou que você ficou um mês lá no Moncorvo, a gente se conheceu e aí depois a gente continuou se falando. E eu acho que tem muita coisa. Você me levou pro Leila, me ajudou, Daqui a pouco a gente tá junto na ginecologia regenerativa. Acho que temos uma equipe já, o gineco-endócrino, cirurgia regenerativa, a gente já pode formar Eu queria só deixar um recado, então, final, vai ter
obviamente, próximos episódios, a gente sempre tem a intenção de trazer isso para o médico moderno, para o residente, dicas. Na verdade, fazer as pessoas refletirem. Porque, às vezes, uma coisa que você disse, alguém ouve e fala, pô, tá aí, ó. Ela eu sente sou assim, na vida eu dela. penso dessa forma. Ou como você colocou, ou tua angústia, enfim. É isso que a gente quer. E de uma forma leve, descontraída. A gente não está aqui para mostrar nenhuma cor, nenhum caminho, nenhum artigo. Pelo amor de Deus, nenhuma evidência. A gente não tem evidência. Já basta Lógico, isso no nosso não. dia a dia o tempo inteiro. Exatamente. E dizer que a gente, assim, tá sempre ligado nessa coisa do jovem, do residente, e vai ter novas residentes. Eu tenho ainda uma filhinha, porque eu sei que lá no Moncorvo, Tem várias filhas. a Paloma é a primeira, é a Paduana. Agora todo mundo vai querer vir. Padawan e É, Moncorvo. tem várias filhas. Ele tem várias filhas. Então, a gente vai ter a oportunidade de trazer com a visão, com a perspectiva do cada um. residente. Sempre. Né? Isso é o A gente ideal. não quer mais gente muito, ou pelo menos pensando de forma velha. A gente quer trazer isso para tona. As coisas estão acontecendo, como é que a gente pode fazer Um equilíbrio. transmitir para novos, porque o podcast é isso, né? O cara tá nos ouvindo no carro e tá vendo, pô, isso é uma coisa legal. E quem colocar no 1.25 com a minha Ou voz fica 5, melhor. E vai mais mais rápido, rápido também. também. Tá? Então, queria Eu acho agradecer legal a a gente todos. escutar as pessoas, é muito legal a gente escutar. Eu acho Histórias, que né? você mudou muito a cabeça dele. Eu acho que ele sempre levava isso muito pra gente lá. Por ele ter uma filha que também tá passando pela mesma coisa que a gente, eu acho que muda muito, né? Ele ficou A mais forma- fofo, a deu mais forma- estrelinhas. Ó, conheço forma pessoas que ele presentes se no comporta. Moncorvo, várias já falaram isso, que quando Paula passou pelo Moncorvo, doutor melhorei, José, fiquei mais- gente. outra pessoa. E vai Bom. melhorando. E tá vendo, eu acho que a gente vai A gente evoluindo muda, e a gente pode aprendendo, melhorar. né? Lógico, sem dúvida. Com certeza. Todos Ai, nós. gente, muito obrigada, tá? Foi ótimo. Uma boa noite para todos. Boa noite. Top, Bruno.